Costume, né? Gosto do lado. YouTube é... Como é que eu entro aqui no negócio? Como é que é você se mantém? No YouTube? Tem que criar o usuário aqui, né? Tem que entrar com o usuário dele, esse aqui, ó. Então, primeiro, coloca a bolsinha do tio e deixa o sair do usuário. Se você não usa o Chrome, quando você entrar no Opera e for fazer suas coisas, ele vai estar de boa. Tá vendo? Tem que inserir um link aqui. Tá no seu aqui, ó. Sair dessa conta. Fica pra mim. Pronto. Espetou já, né? E aí, Davi? Pera aí, jogo. Só um minutinho. Tá tudo certo. Essa oficial. Ah, não, tem que botar quando e-mail, né? NCS. E aí, Davi? Pera aí, Nora. Davi? Ascom 2018. E o Paulinho? Beleza? Fala lá. E a Graminha, né? Aí tem que entrar lá no Gmail dele. Se você quiser me ajudar. Não, eu já olhei lá já. Ah, não é. Não, vai abrir uma cara aqui. Tem que passar o... Você ficou com o telefone dele? É porque TCE, aqui é o Gmail. O e-mail de recuperação. TCE, pô. Arroba TCE. O endereço, a recuperação de segurança está dentro do servidor deles. Tem que chamar lá, viu? Quem é que te passou isso aí? A Clarissa foi lá no TI deles lá. Você não ficou com o telefone? Não fiquei não. Quem passou foi o Sandro. Não, outro cara lá do TI lá. Ah, é aquele gordinho. Tem que falar lá pra ele aqui que eu não consigo logar, que não consegui logar. Tá vendo aí, Paulinho? Chegou bem, hein? Chegou, menos 6. Depois só falta ver lá no programa. Na moral aqui, ó. Tá beleza? Tá gravando? Olha lá, como é que tá lá? Fala aí. Fala aí. Estamos agora convidando o Paulinho para sua defesa. Olha lá a modulação. Acho que tá melhor do que antes, que esse vai não tá chegando nada. Foi a Clarissa que falou com você? Ou Foi, o cara Clarissa. Clarissa falou comigo e me levou lá no TI. Fala aí, Jacir. Aqui? Ei. Alô. Alô. O jogador do Paulinho vai ser o Davi. Ele vai fazer a defesa do Paulinho. Ei. Alô. Senhoras e senhores, boa tarde. Convidamos a todos agora para Aqui aumenta o ruído. solene sessão E aqui aumenta a mandado. das 14 horas. Ei. Agora sim. Porque aqui aumenta o ruído seu de lá pra cá. Tem que mandar pra mim lá. Pois é, mas aí já é entrada, tem que aumentar a saída lá. Tá, exatamente. Ei. Alô. Tirar. Ei. Alô. Alô.
Alô. Sei lá, esse aqui é quando o locutor fala e tal, né? Esse aí fica lá mesmo. Isso aqui, né? Aí depois vou até trazer. Por isso que vocês já estão desligados. Senhoras e senhores, bom dia. Paulinho, alô, ei. Do dinheiro do povo. Apenas no caso das contas do governador e dos prefeitos que o tribunal não julga. Nestes casos, a Corte analisa se elas foram realizadas dentro dos limites legais e encaminha um parecer técnico aos deputados e vereadores, que são os responsáveis pelo julgamento. Anualmente, o tribunal elabora e executa um plano de fiscalização. Os auditores de controle externo analisam os documentos apresentados pelos gestores e vão pessoalmente nas prefeituras, câmaras e instituições de todo o estado para checar se o dinheiro público foi corretamente empregado e se a gestão dos recursos ocorreu como manda a lei. O tribunal também apura denúncias. Qualquer cidadão, empresa, associação ou sindicato pode denunciar ilegalidades percebidas na administração pública. A denúncia precisa apresentar informações do fato, conter indícios de prova e identificação. Denúncia anônima não vale. O Tribunal Capixaba faz muito mais. Controla as receitas e as despesas do Estado e dos municípios, analisa processos de licitação, de compra de bens e serviços, confere se contratações de pessoal, aposentadorias, reformas e pensões foram legais, julga contas de associações e entidades que tenham recebido dinheiro público, presta orientação respondendo a consultas formuladas pelos entes da administração pública. Muito além de julgar e punir, o tribunal também oferece cursos gratuitos para o aperfeiçoamento da gestão e dos serviços públicos. Não somente servidores, mas qualquer cidadão pode participar dos cursos de ensino à distância oferecidos pelo tribunal por meio da sua escola de contas. Você também pode ser um fiscal da aplicação do dinheiro público. Com o GeoObras, você acessa a situação de todas as obras em andamento, inclusive a da sua rua. E pelo Cidades Controle Social, você acessa as informações fiscais e econômicas do Estado e dos municípios capixabas. Viu como o tribunal é importante para você? Conheça nossos canais. Fale com o TCE. Vem comigo e conheça o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas é uma instituição independente, responsável por fiscalizar, julgar e orientar o uso dos recursos públicos para benefício da sociedade. Esses recursos resultam da soma de muitos tributos que o cidadão é obrigado a pagar, como imposto de renda, IPVA e IPTU. Eles são administrados pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público e pelo próprio TCE. O tribunal julga as contas de todos esses administradores públicos que são responsáveis pela aplicação do nosso dinheiro, do dinheiro do povo. Apenas no caso das contas do governador e dos prefeitos que o tribunal não julga. Nestes casos, a Corte analisa se elas foram realizadas dentro dos limites legais e encaminha um parecer técnico aos deputados e vereadores, que são os responsáveis pelo julgamento. Anualmente, o tribunal elabora e executa um plano de fiscalização. Os auditores de controle externo analisam os documentos apresentados pelos gestores e vão pessoalmente nas prefeituras, câmaras e instituições de todo o estado para checar se o dinheiro público foi corretamente empregado e se a gestão dos recursos ocorreu como manda a lei.
O tribunal também apura denúncias. Qualquer cidadão, empresa, associação ou sindicato pode denunciar ilegalidades percebidas na administração pública. A denúncia precisa apresentar informações do fato, conter indícios de prova e identificação. Denúncia anônima não vale. O Tribunal Capixaba faz muito mais. Controla as receitas e as despesas do Estado e dos municípios, analisa processos de licitação, de compra de bens e serviços, confere se contratações de pessoal, aposentadorias, reformas e pensões foram legais, julga contas de associações e entidades que tenham recebido dinheiro público, presta orientação respondendo a consultas formuladas pelos entes da administração pública. Muito além de julgar e punir, o tribunal também oferece cursos gratuitos para o aperfeiçoamento da gestão e dos serviços públicos. Não somente servidores, mas qualquer cidadão pode participar dos cursos de ensino à distância oferecidos pelo tribunal por meio da sua escola de contas. Você também pode ser um fiscal da aplicação do dinheiro público. Com o GeoObras, você acessa a situação de todas as obras em andamento, inclusive a da sua rua. E pelo Cidades Controle Social, você acessa as informações fiscais e econômicas do Estado e dos municípios capixabas. Viu como o tribunal é importante para você? Conheça nossos canais. Fale com o TCE. Vem comigo e conheça o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas é uma instituição independente, responsável por fiscalizar, julgar e orientar o uso dos recursos públicos para benefício da sociedade. Esses recursos resultam da soma de muitos tributos que o cidadão é obrigado a pagar, como imposto de renda, IPVA e IPTU. Eles são administrados pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público e pelo próprio TCE. O tribunal julga as contas de todos esses administradores públicos que são responsáveis pela aplicação do nosso dinheiro, do dinheiro do povo. Apenas no caso das contas do governador e dos prefeitos que o tribunal não julga. Nestes casos, a Corte analisa se elas foram realizadas dentro dos limites legais e encaminha um parecer técnico aos deputados e vereadores, que são os responsáveis pelo julgamento. Anualmente, o tribunal elabora e executa um plano de fiscalização. Os auditores de controle externo analisam os documentos apresentados pelos gestores e vão pessoalmente nas prefeituras, câmaras e instituições de todo o Estado para checar se o dinheiro público foi corretamente empregado e se a gestão dos recursos ocorreu como manda a lei. O tribunal também apura denúncias. Qualquer cidadão, empresa, associação ou sindicato pode denunciar ilegalidades percebidas na administração pública. A denúncia precisa apresentar informações do fato, conter indícios de prova e identificação. Denúncia anônima não vale. O Tribunal Capixaba faz muito mais. Controla as receitas e as despesas do Estado e dos municípios, analisa processos de licitação, de compra de bens e serviços, confere se contratações de pessoal, aposentadorias, reformas e pensões foram legais, julga contas de associações e entidades que tenham recebido dinheiro público, presta orientação respondendo a consultas formuladas pelos entes da administração pública. Muito além de julgar e punir, o tribunal também oferece cursos gratuitos para o aperfeiçoamento da gestão e dos serviços públicos. Não somente servidores, mas qualquer cidadão pode participar dos cursos de ensino à distância oferecidos pelo tribunal por meio da sua escola de contas. Você também pode ser um fiscal da aplicação do dinheiro público. Com o GeoObras, você acessa a situação de todas as obras em andamento, inclusive a da sua rua. E pelo Cidades Controle Social, você acessa as informações fiscais e econômicas do Estado e dos municípios capixabas. Viu como o tribunal é importante para você? Conheça nossos canais. Fale com o TCE. Vem comigo e conheça o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
O Tribunal de Contas é uma instituição independente, responsável por fiscalizar, julgar e orientar o uso dos recursos públicos para benefício da sociedade. Esses recursos resultam da soma de muitos tributos que o cidadão é obrigado a pagar, como imposto de renda, IPVA e IPTU. Eles são administrados pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público e pelo próprio TCE. O tribunal julga as contas de todos esses administradores públicos que são responsáveis pela aplicação do nosso dinheiro, do dinheiro do povo. Apenas no caso das contas do governador e dos prefeitos que o tribunal não julga. Nestes casos, a Corte analisa se elas foram realizadas dentro dos limites legais e encaminha um parecer técnico aos deputados e vereadores, que são os responsáveis pelo julgamento. Anualmente, o tribunal elabora e executa um plano de fiscalização. Os auditores de controle externo analisam os documentos apresentados pelos gestores e vão pessoalmente nas prefeituras, câmaras e instituições de todo o Estado para checar se o dinheiro público foi corretamente empregado e se a gestão dos recursos ocorreu como manda a lei. O tribunal também apura denúncias. Qualquer cidadão, empresa, associação ou sindicato pode denunciar ilegalidades percebidas na administração pública. A denúncia precisa apresentar informações do fato, conter indícios de prova e identificação. Denúncia anônima não vale. O Tribunal Capixaba faz muito mais. Controla as receitas e as despesas do Estado e dos municípios, analisa processos de licitação, de compra de bens e serviços, confere se contratações de pessoal, aposentadorias, reformas e pensões foram legais, julga contas de associações e entidades que tenham recebido dinheiro público, presta orientação respondendo a consultas formuladas pelos entes da administração pública. Muito além de julgar e punir, o tribunal também oferece cursos gratuitos para o aperfeiçoamento da gestão e dos serviços públicos. Não somente servidores, mas qualquer cidadão pode participar dos cursos de ensino à distância oferecidos pelo tribunal por meio da sua escola de contas. Você também pode ser um fiscal da aplicação do dinheiro público. Com o GeoObras, você acessa a situação de todas as obras em andamento, inclusive a da sua rua. E pelo Cidades Controle Social, você acessa as informações fiscais e econômicas do Estado e dos municípios capixabas. Viu como o tribunal é importante para você? Conheça nossos canais. Fale com o TCE. Vem comigo e conheça o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas é uma instituição independente, responsável por fiscalizar, julgar e orientar o uso dos recursos públicos para benefício da sociedade. Esses recursos resultam da soma de muitos tributos que o cidadão é obrigado a pagar, como imposto de renda, IPVA e IPTU. Eles são administrados pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público e pelo próprio TCE. O tribunal julga as contas de todos esses administradores públicos que são responsáveis pela aplicação do nosso dinheiro, do dinheiro do povo. Conselheira Márcia, para fim de quórum. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão e submeta-se à Igreja Câmara para aprovação a ata da 13ª sessão ordinária de 2018, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme a distribuição. Hoje não temos leitura de expediente, comunicações da presidência e sorteio de processos. Gostaria de justificar a ausência do conselheiro Rodrigo Chamon e já ficam adiados todos os processos do conselheiro Chamon para a próxima sessão. Também gostaria de avisar, recebi o expediente, protocolo 6064/2018,
interessado, o senhor Zalmir Gomes Rosalino, solicitando adiamento do processo 1079/2012. É um processo extenso, são muitos responsáveis. Nós estamos deferindo o pedido de adiamento para todos os responsáveis. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador para comunicações e registro. Conselheiro Marco Antônio. Não, tranquilo, presidente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Processo 5850/2011, primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. Presidente, esse processo eu estou solicitando a reabertura, porque chegou no gabinete no dia 3. Retorno a palavra, presidente. Então, reabertura de prazo. Obrigado, presidente. Do processo 5850. Processo 3978/2005, primeira sessão. Eu solicito também prorrogação de prazo. Processo de relatoria, conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 2483/2010, também primeira sessão. Está comigo o processo relatoria do conselheiro Marco Antônio. Também solicito prorrogação na forma regimental. Processo 6408/2011, segunda sessão, do conselheiro Rodrigo Chamon, fica devolvido à secretaria. Processo relatoria conselheiro Marco Antônio. Processo 2018/2012, segunda sessão, Ministério Público. Devolvido. Devolvido. Processo relatoria conselheiro Marco Antônio. Processo 3746/2015, primeira sessão, Ministério Público. Foi devolvido. Então, 3746, também devolvido ao conselheiro Marco Antônio. Processo 4184/2015, primeira sessão com o vice-conselheiro Rodrigo Chamon, fica prorrogada à vista, relatoria conselheiro Marco Antônio. E, por fim, processo 5440/2015, primeira sessão, o processo estava comigo. Este processo eu estou devolvendo ao relator, conselheiro Marco Antônio. Processo 5440/2015, devolvido. Passemos à fase de julgamento dos processos. Hoje não temos medidas cautelares urgentes. Começamos com o processo de minha relatoria. Processo 5850/2011, vice-conselheiro Marco Antônio, reaberto o prazo. Processo 1079/2012, adiado a pedido. Processo 3094/2013, processo tem a ver também com o artigo 42, sobre Estado. Acreditamos que na semana que vem já teremos condições de estar decidindo. O presidente Sérgio Budib fez um convite no plenário de ontem para todos os relatores e Ministério Público a participar da reunião na segunda-feira no gabinete da presidência. Então, ficam sobrestados este processo, com o artigo 42. Processo 6711/2016, prestação de contas anual, exercício 2015, Superintendência de Projetos de Polinização Industrial. Estou acompanhando a área técnica, Ministério Público, julgar regular, senhora Maria Cristina Ferri, regular com ressalva, o senhor Sérgio Muniz de Nordoli, quitação a ambos.
Senhor presidente, Pois não, conselheiro. é porque só uma questão, eu estou percebendo que todos os órgãos de Estado estão havendo aquela questão do parecer do controle interno. Aí só para ver se trata da matéria ou não. Este também tem a ver com o controle interno. Né? Sim. É porque nesses que é controle interno, eu estou seguindo aquela posição do conselheiro Tauf, né, que ele inaugurou, na verdade, que quando houver determinação, enquanto pendente a análise da comissão da Lei Complementar 856 do Estado, eu estou botando como regular, em vez de determinação, recomendação. É só essa divergência que eu faço constar no meu voto, presidente. Coloco em discussão. Conselheira Márcia. Senhor presidente, eu tenho também o mesmo entendimento que o conselheiro substituto Marco Antônio. De fato, nos processos exercício de 2016, a área técnica já está vindo com esse entendimento de regular com recomendação. Então, Vossa Excelência também não teria problema com não, problema só nenhum. O 2015, no caso. 2015 que a área técnica, mas não tem nenhum problema também em estar acompanhando a sugestão de Vossas Excelências e vou ouvir o Ministério Público. Não, dou por também não. Então, discutido e votado, regular, com quitação para ambos. E recomendação. Recomendação. Perfeito, presidente. Atendendo aí a sugestão do conselheiro Marco Antônio. Só para esclarecer um ponto. Eu estou falando da minha opinião, porque tem outros colegas, apesar de dar unidade do Ministério Público, eles podem ter opinião divergente, entendeu? Pode crer que julgue regular com ressalva. Regular. Princípio da unidade, meu querido. Vossa Excelência representa. Eu vou ajustar meu voto para que não fique unanimidade. Perfeito, presidente. Regular para ambos, com quitação e, em vez de determinação, recomendação. Okay. Eu estava adotando para 2015, acompanhando a área técnica, com regular com ressalva e determinação. Essa é a posição, inclusive, do conselheiro Chamon, que Vossa Excelência Sim. manteve a posição só em relação a 2015. Mas eu entendo que não há nenhum tipo de prejuízo. Perfeito. Então, eu estou revendo minha posição nesse sentido. E entendo a observação do eminente procurador Dr. Luiz Henrique. Então, processo 6711/2016, regulares para ambos os gestores, quitação e recomendação. Eu vou alterar o meu voto. Processo 7200/2016, também é o mesmo caso. Prestação de contas anual do ordenador, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracruz, exercício 2015. Já a área técnica pugna regulares para a senhora Larissa Baroni e regulares com ressalva para o senhor Gilton Luiz Ferreira, com determinações. Estou reformulando meu voto para regular para ambos, em vez de determinação, recomendação. Senhor presidente? Pois não. Desculpa, mas em relação ao processo anterior, é processo do Estado e existe uma lei complementar estadual que trata da matéria. Aqui nós estamos no município de Aracruz, se houver uma legislação municipal no mesmo sentido, do contrário, manteríamos o voto. Só uma colocação para Vossa Excelência enquanto relator. Aqui não é de controle interno, mas é aquela questão de ausência de inventário de bens imóveis, que tem também uma orientação nossa aqui do tribunal de ficar mais para frente para regularizar. Então, perfeitamente. Então, por conta disso, o outro era do controle interno, este. De qualquer maneira, nós temos uma legislação que dá suporte. Tem legislação que dá suporte, em ambos os casos. Ok. Então, vou colocar em discussão, em votação. Conselheiro Marco Antônio. Acompanho com esclarecimento, presidente. Conselheira Márcia. Acompanho. Também fica aí, vou
fazer alteração no voto. Processo 1818-2017, prestação de contas bimestral, quarto bimestre de 2016, Prefeitura Municipal de Cachoeiro, Itapemirim. Isso aqui eram aquelas pendências que estão sendo resolvidas, mais uma pendência resolvida de Cachoeiro, da Prefeitura de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. A área técnica do Ministério Público reconhece o saneamento da omissão e arquivamento. E, por fim, o processo 5090-2017, prestação de contas de ordenador, fica sobrestado. Apenas informar ao colegiado, a Tricom está trabalhando numa resolução que esclarece e orienta os tribunais de contas como proceder após o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação ao tratamento que deva ser dado ao prefeito ordenador de despesas, com fim de aplicação da lei de inexigibilidade, a linha G. Há prazo para isso, presidente? Sim. A reunião da Tricom está marcada para a semana que vem. Ótimo. Em Rondônia. E desde já eu justifico minha ausência, que semana que vem estaremos em reunião lá na Tricom em Rondônia, para tratar, entre um dos pontos, sobre... José Vanderlei Austório e outros, esse processo foi devolvido ao conselheiro Chamon, mas ele não se encontra presente, então adiado, né, presidente? Mantido em pauta. Próximo processo, processo 2018 de 2012, Fundação Escola Legislativa Padre Luiz Maria. Esse processo, eu já exarei o voto, houve pedido de vistas por parte do Ministério Público Especial de Contas, devolveu, e eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Ouvi o Ministério Público. Nesse processo resta um débito de R$3.000 que era da responsabilidade do senhor Joselém Gonçalves de Jesus. No nosso entendimento, a cobrança desse valor seria muito custoso para o Tribunal de Contas. A gente defende que o processo seja arquivado sem julgamento do mérito, em virtude de economia processual e custo-benefício do processo, nesse caso específico. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, eu estou aqui com o parecer do doutor representante do Parquet em mãos, e eu estou verificando que, em síntese, ele está colocando que seria mais oneroso a movimentação processual do que arquivá-lo nesse momento, por conta da materialidade envolvida no valor, que o valor é R$3.673. Na verdade, já houve um recolhimento num TAC lá no interior, na localidade, entre o Ministério Público Local e o gestor. E aí, nos cálculos feitos pelo Ministério Público Especial de Contas, se detectou uma diferença a recolher. E essa, aliás, foi a razão porque nós movimentamos o processo. Mas, em razão da manifestação agora, neste momento, do nosso querido representante do Ministério Público Especial de Contas, eu estou por reformular os termos do meu voto, acolher a posição por ele trazida, no sentido de que a indisponibilidade do interesse público tem que ser atenuada em razão até mesmo do protenso valor, e eu arquivar os autos, né, obviamente, se for o caso, fazer a cobrança administrativa, mas sem movimentação destes autos aqui no Tribunal de Contas, arquivamento de pronto. Então, estou reformulando o voto de maneira oral, porque a matéria me parece bastante singela, e eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Vou trazer o voto escrito, obviamente, né, complemento de voto. Essa matéria, inclusive, os relatores já estão autorizados em casos semelhantes, o Ministério Público tem provocado isso, do arquivamento, processos sem julgamento do mérito e sem baixa do débito ou responsabilidade, que seria
que seria o caso. É só que nesse caso o Ministério Público pediu para movimentar. Sim. Aí eu estava movimentando. Mas agora, como houve uma manifestação contrária, sim. porque o nobre representante pode fazê-lo, eu estou acolhendo e já de pronto reformulando o termo do voto. Colocar em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanho. Também acompanho. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo é o processo 2020 de 2012. Esse processo envolve a mesma matéria, porém a materialidade envolvida ela é diversa, porque o valor aqui seria algo em torno de 18.500 reais. Então, senhor presidente, em razão disso, eu acho que a materialidade aqui ela é bem dissociada dos valores envolvidos no voto anterior, envolvendo o mesmo gestor, inclusive. Eu vou manter a posição de determinar ofício ao cartório de registro de imóveis da comarca de Anchieta, reiterar o ofício 1791 de 2017, determinar a expedição de ofício ao cartório de registro civil e tabelionato para ver se a averbação da separação entre o senhor Jocelyn e a meeira, no caso, extinguir a punibilidade em relação ao senhor Jocelyn e notificar o espólio na pessoa dos pretensos herdeiros para querendo se manifestem sobre a matéria aqui trazida até o limite do quinhão que porventura lhes tenha sido transferida. Retorno a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Me parece que, neste caso aqui, a posição do Ministério Público é a mesma de sobrestar. Mas vamos ouvir o Ministério Público. Não, nesse caso, como o valor é maior, a gente entende, a gente acompanha a posição do... Por conta da relevância, né? Por causa do valor. Então não há controvérsia, não há divergência, no caso, entre o MP e o relator, senhor presidente. Colocar a matéria em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanho. Também, após ouvir do Ministério Público, acompanho o relator. Com a palavra o relator. A caneta aqui resolveu não funcionar. Por favor, a caneta. Obrigado, querida. Próximo processo é o processo 2347 de 2012, Fundo Especial do Poder Judiciário, prestação de contas bimestral, processo antigo, Pedro Valls Ferrosa. O processo, na verdade, ficou um tanto quanto perdido. De qualquer maneira, o voto acompanha da área técnica do Ministério Público Especial de Contas é pelo arquivamento, tendo em vista que a prestação de contas já transitou em julgado no dia 10 de novembro de 2017. Então, não estou votando nem pelo pensamento, porque não vai ser útil na análise, senhor presidente. Então, só pelo arquivamento direto, retorno para a palavra. Apenas arquivamento. Só arquivamento. Pode prosseguir, senhor. Sem divergência, né? Processo seguinte, processo 6107 de 2012. Esse processo eu já distribuí o voto. Esse voto tem 113 laudas. Se o colegiado aquecer, senhor presidente, eu vou adiar esse voto porque eu quero melhor analisar. 113 laudas, na verdade. Fica adiado o processo 6107 de 2012. Ok. Processo seguinte, senhor presidente, processo 6811 de 2012. Esse processo 6107, para se ter uma ideia, esse é o voto, senhor presidente. 112 laudas. Processo anterior. Processo seguinte, processo 6811 de 2012, Prefeitura de Anchieta. Esse processo foi objeto de sustentação oral. Eu tenho que analisar as notas e, na verdade, as notas foram inseridas no processo, mas o processo continua no NCD. Então, eu vou ter que adiar. Adiado. Próxima sessão. O processo seguinte é o processo 7582 de 2012. Esse processo eu estou adiando.
próximo processo é o processo 32.17.13. Esse processo envolve também, como Vossa Excelência colocou, o artigo 42, que estamos em via de resolver. Então, sobrestado, adiado, mantido em pauta, né? Processo próximo, senhor presidente. Processo 6030 de 2013, Prefeitura de Aracruz, uma denúncia, Fábio Neto da Silva. Também com aquiescência, eu estou adiando. Com aquiescência do colegiado, adiado por mais uma sessão. E o processo seguinte é o processo 2893 de 2014. Estou verificando aí na pauta que ele não foi disponibilizado, então eu estou adiando. Bem como o processo 34.38.15, que houve sustentação oral, só que as notas não chegaram, então eu também vou processo adiado. Adiar. Processo próximo, processo 3746 de 2015, esse processo foi devolvido pelo Ministério Público Especial de Contas. Já houve manifestação em que eu afastei a irregularidade dos itens 21 e 22, julgando regular as contas da ESESP, arquivando os presentes autos após ciência do interessado e respectivo trânsito julgado. Com pedido de vista, retorno para Vossa Excelência. A palavra, o representante do Ministério Público. Nesse processo, a questão se trata de inventário. A gente só ratifica o parecer, não tem nada a acrescentar. Pode prosseguir o julgamento. O Ministério Público mantém parecer pela irregularidade. Isso. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, a gente analisou detidamente a situação, eu também peço vênia ao eminente representante do parqueio e vou manter a posição e retorno a palavra à Vossa Excelência. Vou colocar o processo em discussão. Senhor presidente, vou pedir vistas. Vista conselheira Márcia, processo 3746/2015. Ok. Próximo processo, presidente, é o processo 4184/2015. Continua com o vice-conselheiro Chamon, não é isso? Continua com vista. Isso. Processo seguinte, o processo 447315, é uma representação, Antônio Gonçalves Júnior, Rogério Cruz Silva. Eu estou acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, considerar improcedente a presente representação, por ausência de novos fatos ou documentos capazes de sustentar o indicativo de irregularidade apontado, arquivando os presentes autos, após ciência do interessado e respectivo trânsito em julgado, sem divergência, né? Processo seguinte, processo 5440 de 2015, esse processo, Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Alto Rio Novo, Vêmerson Rocha de Oliveira, esse processo já prolatei voto pelo afastamento das irregularidades, itens 21, 22, 23, julgando regular, prestação de contas anual de Alto Rio Novo, exercício de 2014, dando-lhes a devida quitação, expedindo recomendação. Promovo nas próximas contas a apresentação de inventários, nos termos do INTC 2813, arquivando os presentes autos após ciência do interessado e respectivo trânsito em julgado. Sobreveio pedido de vistas e eu retorno a palavra a Vossa Excelência devolveu hoje. Devolvi. Né? Curiosamente, nesse processo, a conselheira Márcia atuou também substituindo o conselheiro Rodrigo Chamon na fase anterior e vai atuar de novo agora com relação ao mérito. Interessante. Eu analisei atentamente o processo e, no caso concreto, eu concordo com as observações do relator e estou acompanhando o voto do relator. Fico em discussão. Votação, conselheira Márcia. Acompanho. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo 4982/2016, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, João Guerino Balestrácio, o agente responsável. Esse caso é o mesmo caso que nós já votamos no dia de hoje, que nós estamos tratando aqui de implantação de unidade de controle interno e o parecer conclusivo na forma do artigo 82 da Lei Complementar 621/2012. Então,
Só que nesse caso, curiosamente, eu vou manter o julgamento das contas como regular com ressalva, porque, na verdade, existe uma outra determinação que não está inserida de acordo com a Lei Complementar 856 e o decreto 4131-R. Então, é regulares com ressalva, dando-lhes a devida quitação. Faço a pequena divergência, torna a palavra, Vossa Excelência. Mantendo a determinação. Mas é uma determinação, excluindo as outras duas que dizem respeito ao controle interno. Colocar a matéria em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanho. Também acompanha, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo 6790 de 2016, Fundo Municipal de Saúde de Irupi, prestação de contas anual de ordenador. Esse processo é um pouquinho longo, mas a motivação consta do voto regularmente distribuído, afastar indicativos de irregularidades 3211, 3412 da ITI, bem como indicativos de irregularidades dos itens 21 e 22 dessa decisão, além da responsabilidade do gestor relativamente ao item 2.1 dessa decisão, deixando-se ainda de acolher a sugestão de expedição de determinação quanto ao referido item, manter indicativo de irregularidade tratado no item 2.3 da decisão, julgar irregular a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Irupi, exercício 2015, sob a responsabilidade do senhor Rosiel Estevão Olavo, então secretário, aplicando multa pecuniária no valor de R$3.000 na forma do artigo 84, inciso 3D e 88, e 135, inciso 1, parágrafo 5º da Lei Complementar 621 de 2012. Expedir determinação que seja instalada tomada de conta especial na forma institucional normativa 3214, visando a apuração da autoria e do quanto do dano decorrente de pagamentos de contribuições previdenciárias em atraso, com a identificação dos responsáveis, comunicando a este Tribunal de Contas, prazo de 15 dias, a adoção de tal medida, item 2.3 dessa decisão e 2.5 da ITC. Expedir recomendação ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde do Irupi, no sentido que proceda o levantamento e esclarecimento em notas explicativas nas próximas contas das contribuições patronais devidas dos cancelamentos efetuados em razão de parcelamento, item 2.2 dessa decisão. Encaminhar autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão em razão da penalidade aplicada, arquivar os presentes autos após trânsito de julgado e o respectivo adimplemento da obrigação, que no caso seria a penalidade aplicada. Então, eu acompanhei a técnica, afastei dois itens que entendi que as contribuições patronais estavam no parcelamento efetuado junto ao INSS. No que diz respeito à contribuição retida de segurados, eu entendo que não assiste razão ao gestor, mantida a irregularidade, porque não houve o repasse das contribuições retidas da folha de pagamento. Então, na verdade, eu mantive um item e apenei com multa de R$3.000 e expedi a determinação para se apure qual o valor exato desse dano causado. Feitos os esclarecimentos, há divergência, retorno para a Vossa Excelência. Havendo divergência, coloco a matéria em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanho. Acompanho também no caso concreto, devolvo ao relator. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo é o processo 4861 de 2017, Câmara Municipal de Castelo, prestação de contas anual de ordenador, José Dórigo, área técnica MP, acompanhando, regular com ressalva, mais determinação, no sentido que indique, quanto ao exercício de 2012, por meio de notas explicativas, medidas saneadoras para evidenciar os bens do imobiliário. Arquivar os presentes autos após ciência do interessado e respectivo trânsito em julgado. Não há divergência, né? Próximo processo 2330 de 2018, Conceição da Barra, é uma representação, Werques Luiz Boa. Eu estou acompanhando a área técnica e votando pelo não conhecimento da presente representação formulada por cidadão por não preencher os requisitos de admissibilidade. O Ministério Público Especial de Contas, ele entende que deve se oportunizar o denunciante com o cabeamento de novos elementos aptos a ensejar a reanálise dos fatos narrados.
Eu não estou vendo essa necessidade, senhor presidente, com a devida vênia, acompanhar a técnica, a divergência, retorno a palavra ao excelente. Coloca em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanho. Também acompanho, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, 2459/2018, a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, uma representação, Prime Consultoria Assessoria Empresarial Limitada, área técnica Ministério Público, pelo conhecimento, pela improcedência, eu estou acompanhando, conhecer da representação, considerá-la improcedente, com fundamento no artigo 178.1 do regimento interno desta Cor de Conta, arquivar os presentes autos após ciência do interessado respectivo trânsito em julgado, também sem divergência. Próximo processo 11.407/2014, esse processo eu continuo analisando uma situação, eu estou adiando processo pessoal. O processo seguinte e último, né, é o processo 8608/2016, Instituto de Previdência e Servidores do Município da Serra, uma aposentadoria, Iane Sarita Aguiar Carvalho, pela regularidade. Eu estou acompanhando o Ministério Público, área técnica pela regularidade, competente registro, e o Ministério Público Especial de Contas pugna pela realização de diligência. Eu estou acompanhando o Ministério Público Especial de Contas para que o colegiado determine a realização de diligência, prazo de 30 dias, a fim de que o Instituto de Previdência e Servidores da Serra apresente esclarecimentos ou ajuste na fixação dos proventos relativamente ao percentual de assiduidade, sob pena de denegação do registro do ato. A divergência, torna a palavra. Coloco a matéria em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanho. Também acompanho. Encerrada a pauta do conselheiro. Eu vou aproveitar para fazer uma retificação, senhor presidente. Pois não. Posso? O processo chegou aqui a retificação após o início, por isso que eu não fiz naquele momento. Processo 6427/2016. Esse processo foi da pauta da sessão anterior, senhor presidente, a prestação de contas anual, Instituto de Defesa e Proteção ao Consumidor, PROCON. É o mesmo caso que nós votamos na sessão de hoje. A divergência inaugurada do conselheiro Talf, né, questão da Lei Complementar 856. Então, naquele processo passou batido e eu não fiz essa... Eu acabei votando pela regularidade com ressalva, na verdade, é pela regularidade com expedição de recomendação pelos mesmos fundamentos que eu votei na sessão de hoje. Então, eu estou solicitando a retificação com a aquiescência do colegiado. O voto está nesses termos, mas eu preciso do assentimento do colegiado. Retorno a palavra, excelente. Ouvido o colegiado. De acordo. Vou proclamar na forma relatada do conselheiro Marco Antônio. E passamos a palavra à conselheira Márcia Freitas. Boa tarde a todos. Processo 7011/2016, Fundo de Desenvolvimento Municipal de São Gabriel da Palha, prestação de contas anual 2015, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, julgar regulares e arquivar. Processo de pessoal, Prefeitura de Água Doce do Norte, registro das admissões de Nilson Carla Botelho, Simone de Souza Araújo, Rosane Rita de Araújo, Margarida de Souza, Lindaura Rodrigues Barbosa Assis, Julimar Maria Moreira, Janilda Rodrigues Barbosa de Sá, Alcione Rodrigues de Carvalho, Juscelane Alves Leite Paulino e Lucinéia de Oliveira Barroso. No Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Eliseu Fábio da Silva, Instituto de Previdência de Vila Velha, registro da pensão de Zenaide Marçal Schaeffer. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Carmen Lúcia Bar e Dilma Francisca Pereira. Prefeitura de Guaçuí, registro das admissões de José Aildo Carneiro, Regiane Aparecida Ferreira, Elisa Alves de Andrade, Marlúcia de Almeida Pires Carvalho, Naura Dias Pereira Florentino, Vinícius de Oliveira Sarcinelli, Wellington Azevedo Soroldoni, Odair José Turino, Carlos Antônio Figueiredo Cogo, Laércio da Silva Dias, Maria Aparecida Arruda Pires, Alessandra Zanon de Moraes,
Flávio de Souza Vieira, Renata de Paula Amorim, Enirlândia Ribeiro Magalhães e Cirleia Alves Almeida de Paula. É sócio presidente. Declarar na forma relatada pela conselheira Márcia Freitas. Hoje não temos leitura de acordos e pareceres não unânimes. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 69 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 16 de maio, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.